Senhor Deus, nós estamos, Senhor, diante de nós com a Tua palavra aberta no livro de Marcos. Senhor, queremos extrair dali grandes lições para a nossa vida. Senhor, nós compreendemos que a Bíblia é o livro mais impressionante e incrível entregue aos homens. Nós, Senhor, compreendemos que a mensagem que ali contém é profunda, porque é a palavra de Deus. E nesse momento, Senhor, nós humildemente te pedimos, dá-nos, ó Deus, entendimento, para que possamos compreender, e possamos te seguir, e possamos te conhecer cada vez mais. Portanto, Senhor, que possamos deixar de lado tudo, Senhor, que venha nos atrapalhar neste momento. Que possamos estar reverentes diante de Ti, ouvindo a Tua voz. É o que pedimos, Pai, não por nossos méritos, mas pedimos pelos méritos de Cristo. Amém. Queridos, o Evangelho de Marcos, ele tem uma característica interessante em relação aos outros evangelhos. Dos 4 evangelistas que os escreveram, Marcos é o único que não foi um discípulo. E por não ter sido um discípulo, por não estar junto com o grupo dos 12, ele precisou de ajuda para conseguir escrever. Muitos historiadores, estudiosos da palavra de Deus, eles chegaram à conclusão que quem o auxiliou nesse processo de escrever o livro de Marcos foi Pedro. Então Pedro, quando nós olhamos no livro de Marcos, nós lemos o livro de Marcos, nós encontramos Jesus aos olhos de Pedro, a forma como Pedro via Jesus. Existem algumas evidências que marcariam ou nos ajudariam a ter esse entendimento. Primeira delas, o Evangelho de Marcos ele inicia de uma forma diferente em relação aos outros evangelhos. Quando Marcos começa a escrever, ele registra exatamente, ele parte do encontro de Pedro, a história de Jesus citada por Marcos começa junto com o encontro de Pedro. Então essa é uma das grandes evidências. Outra evidência que nos diz, o livro vai falar sobre João Batista, vai falar sobre muitos milagres de Jesus, vai trazer poucas parábolas, mas ele termina dizendo assim, o anjo dizendo, vocês vão, levem a mensagem aos discípulos e a Pedro. Outra evidência que nos ajudaria também a chegar a essa conclusão é que Pedro ele quase não aparece citado no livro de Marcos. E todas as vezes que Pedro aparece citado no livro de Marcos, ele não é tratado como herói, de forma nenhuma. Ele é tratado justamente mostrando as falhas dele. Então Pedro não perdeu muito tempo falando para Marcos dele, mas falando de Jesus. Outra grande evidência é que Marcos, por não ser um discípulo, a forma como Marcos escreveu, o que Marcos escreveu, são muitos testemunhos oculares. Então ele precisaria de alguém que estivesse no grupo para que pudesse contar para ele tudo o que aconteceu. Metade desse evangelho se concentra nas últimas semanas de Jesus. Então boa parte desse evangelho se concentra ali. Ele é o evangelho mais curto, ele tem uma forma muito dinâmica de falar, porque ele conta histórias curtas, histórias pequenas, que nos ajudam então a conhecer melhor a Jesus. Algo interessante sobre o Evangelho de Marcos é que aparecem apenas 4 parábolas em todo o Evangelho. E isso veio porque Marcos, ele escreveu o seu Evangelho voltado para os cristãos que estavam sofrendo muito por causa de Nero, sofrendo muito por causa da perseguição de Nero. Então esse relato que ele fez mostra um Jesus que sofreu muito, mas passou por todas essas dificuldades e foi vitorioso. Porque ele queria que os cristãos se mantivessem fiéis. Ele queria que os cristãos olhassem e vissem, Jesus sofreu, mas ele foi vencedor. Então o nosso sofrimento, nós também podemos passar por ele. Depois dessas informações sobre o livro de Marcos, no capítulo 8, você pode avançar, por gentileza? Mais uma vez. Nós vamos ler o verso 27 e o verso 28. Ali diz assim: E saiu Jesus
e os discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos discípulos dizendo: quem dizem os homens que sou? E eles responderam: João Batista, outros Elias, mas outros um dos profetas. Esse verso, ou melhor, esses versos, eles trazem um questionamento, eles trazem uma pergunta. Essa pergunta foi feita pelo próprio Jesus. E a pergunta era: quem dizem que eu sou? O que estão falando por aí de mim? O que as pessoas pensam de mim? Elas me conhecem? Quem dizem por aí que eu sou? Quando Jesus falou isso, eles estavam muito próximos ao Monte Hermon. E lá muitos líderes de Israel receberam a presença de Deus. Mas o interessante sobre a região onde foi feita essa pergunta é que nos arredores existiam mais ou menos 14 templos de Baal foram construídos aos arredores. Desses 14 templos de Baal, os sírios eles iam nessas regiões para adorar a Baal. Um pouquinho mais à frente de onde se localizava o Monte Hermon, tinha uma caverna muito profunda. E tinha-se uma crença em relação àquela caverna, que Pan, que era por eles tido como Deus da natureza, ele teria nascido naquela caverna. Então se tinha muito um místico em relação a essas divindades que haviam por lá. E ainda César, justamente nesse período, ele construiu, Herodes, construiu ali um templo para que César fosse adorado. Então nesse meio religioso, nesse meio até um pouco místico, Jesus, um pregador itinerante de Nazaré, ele faz uma pergunta: as pessoas sabem quem eu sou? Elas me conhecem? O que elas estão falando de mim por aí? Em relação a essa pergunta, algo interessante, desde aquela época, queridos, já se tinha essa especulação sobre quem é Jesus. Hoje em dia, se nós perguntarmos para diversas pessoas, muitos têm diversas respostas sobre Jesus. Tem aqueles que dizem que ele não existiu. Tem aqueles que dizem que ele existiu, mas foi um bom líder, foi um grande revolucionário, foi um grande filósofo, mas não um Deus. Tem aqueles que acreditam que ele foi um grande homem, um grande revolucionário, um grande filósofo, mas acima de tudo um Deus entre nós. E essas especulações sobre Jesus já existiam há muito tempo. Queridos, quando nós paramos para pensar, atualmente no nosso mundo hoje existem cerca de 7 bilhões de pessoas. É muita gente. Só na nossa geração. Mas o nosso mundo já tem cerca aproximadamente de 6 mil anos de história. 6 mil anos de pessoas vivendo aqui. Das pessoas que viveram aqui, muitas delas se destacaram. E muitas delas ainda vão se destacar por diversos motivos. Talvez vão se destacar porque foram inteligentes. Talvez vão ganhar algum destaque porque ganharam grandes prêmios. Talvez terão algum destaque porque as ideias que tinham, a forma de pensar revolucionou a geração. Essas pessoas talvez vão se destacar pelos inventos que fizeram. E a própria Bíblia, ela tem um capítulo, lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, um capítulo dedicado a essas pessoas de destaque. E essas pessoas, além de serem pessoas de destaque, a Bíblia chama eles de heróis. E lá no verso 38 do capítulo 11, é um dos versos mais lindos desse capítulo, porque diz assim, que eram homens dos quais o mundo não era digno. Era gente boa, era gente diferente, que revolucionou a geração. Mas quando eu olho, queridos, para todas essas pessoas, e quando, pode colocar por favor, e quando nós olhamos para esse comentário da Sra. White no livro Desejado de Todas as Nações, isso nos faz pensar. Ali diz assim: o mundo tem tido seus grandes ensinadores, homens de cérebro gigantesco, dotados de admirável capacidade de administração, homens cuja declaração tem estimulado o pensamento e aberto a visão a vastos campos do conhecimento. Esses homens têm sido honrados como guias e benfeitores
E se ela parasse por aí, nós já ficaríamos impressionados. Mas ela não para por aí. Ela tem mais uma frase, ela diz assim: alguém existe, porém, que supera a todos. Queridos, quando eu leio esse parágrafo, pode entrar, por favor. Quando eu leio esse parágrafo do livro Desejável de Todas as Nações, e eu olho para grandes homens que existiram e grandes homens que existem, grandes pensadores, grandes filósofos, fizeram grandes coisas. Eu olho para essas grandes pessoas e eu já fico admirada com elas, mas ela diz que existe alguém que supera a todas essas pessoas. É o nosso Senhor Jesus, queridos. Mas aí eu fico pensando, como pode Jesus superar todos? Queridos, ele foi alguém incrível, completamente contra a nossa visão do que é ser grande, do que é superar. Primeiro, Jesus ele era filho de uma camponesa. O lugar onde Jesus cresceu e viveu era uma vila. Ele foi carpinteiro até os 30 anos. Ele teve um ministério tão curtinho, 3 anos e meio apenas. Queridos, um dos grandes homens que viveu, não existe mais, mas viveu, foi Nelson Mandela. Ele pregava contra o racismo. Esse homem teve uma vida inteira para impressionar, mas Jesus teve só 3 anos e meio. Ainda, queridos, outros pontos que nos impressionam em relação a Jesus: ele nunca escreveu um livro. Jesus ele não tinha uma posição de destaque na sociedade, não tinha um alto cargo na sociedade da sua época. Jesus não cursou uma faculdade, nunca visitou uma cidade grande. As viagens que ele fez nunca ultrapassaram a distância de 160 quilômetros. A única vez que Jesus atravessou a fronteira do seu país foi quando era um bebê, fugindo para o Egito, fugindo da perseguição contra ele. Ainda continuando sobre essa incrível pessoa de Jesus, quando a opinião pública se ergueu contra ele, ele foi abandonado. E quando morreu, queridos, ele foi para uma sepultura, para um túmulo emprestado. E a sua imagem nos diz que ele superou a todos. Existe um livro, a meditação desse ano, ela foi escrita pelo pastor e doutor em teologia Amin Rodor. E ele escreveu um livro chamado O Incomparável Jesus Cristo. E nesse livro, O Incomparável Jesus Cristo, ele traz um comentário tão interessante. Ele diz o seguinte, que todos os navios que já navegaram, todos os exércitos que já marcharam, todos os reis que já reinaram, todos os parlamentos que já se reuniram, nenhum deles conseguiu exercer uma influência tão forte na vida humana como Jesus Cristo. Queridos, ninguém conseguiu marcar, mais do que marcar, Jesus dividiu a história. A história da humanidade hoje é contada em antes e depois de Jesus. Interessante é que outros grandes líderes que já viveram, como Buda, Maomé, Confúcio, as pessoas não se sentiam ofendidas pelas palavras deles, por um simples motivo: eles nunca afirmaram ser Deus. Mas Jesus, mais do que afirmar, ele se comportava como Deus, queridos. Isso é impressionante. C.S. Lewis, pode avançar, por favor? Esse senhor, um dia ele fez essa declaração. Ele disse assim: Jesus Cristo foi o único que afirmou ser Deus, estando em perfeita sanidade. O único que afirmou ser Deus, estando em perfeita sanidade. Esse senhor, ele era um agnóstico, não acreditava. E ele viveu muito tempo no meio acadêmico. E por ele não acreditar
acreditar, depois de um tempo ele acabou se convertendo ao cristianismo. E ele se tornou um dos maiores defensores do cristianismo. E principalmente o foco dele de defesa em relação ao cristianismo era: ele convivia com pessoas que acreditavam na existência de Jesus, mas duvidavam da divindade de Jesus. E esse homem foi um dos grandes defensores. Ele dizia: Jesus afirmou ser Deus em plena sanidade mental. Clark Pinnock, ele era um teólogo canadense, e ele fez a seguinte afirmação: o brilho e a profundidade de seus ensinos apenas sustentam a possibilidade de seu absoluto equilíbrio mental. Pudéssemos nós ter a sua sanidade. Quando nós olhamos, queridos, lá para Mateus, capítulo 5, nós encontramos ali o sermão do monte, o sermão da montanha. Que incrível aquelas palavras, ditas há 2000 e tantos anos atrás. E se nós pegarmos aquelas palavras, elas são tão atuais e tão úteis hoje nos nossos dias. Queridos, Jesus, ele deixou muitas evidências de quem ele era. A primeira delas, ele tinha uma vida perfeita. Se existia alguém que era perfeito, era Jesus. Ele era tão perfeito que para que conseguissem incriminá-lo, precisaram conseguir falsas testemunhas. Era uma vida digna, era uma vida reta, era uma vida perfeita. Pode avançar, por favor? O advogado Irving Linton, ele fez a seguinte declaração: a questão do julgamento de Jesus não fora por causa de suas ações, mas por causa de sua identidade. O que incomodava as pessoas não era o que Jesus fazia, mas quem ele era. Era alguém perfeito, uma vida perfeita, um ser perfeito. Queridos, outro fato que nós podemos olhar para Jesus e amá-lo mais e entendermos que ele realmente é o nosso Salvador, era o poder que ele tinha, o poder que ele exercia. Jesus Cristo tinha poder sobre a natureza. Jesus Cristo tinha poder sobre as enfermidades. Jesus Cristo tinha poder sobre os demônios. O seu poder, por onde ele passava, era espalhado. Outro grande fato que nós podemos olhar para Jesus e tê-lo como nosso Deus é que todas, absolutamente todas as profecias se cumpriram nele. Algumas delas foram escritas cerca de 700 anos antes que acontecessem. E nesse livro que eu comentei com vocês, o Comparável Jesus Cristo, o autor ele diz que a possibilidade, a probabilidade para que todas as profecias acontecessem e se cumprissem em uma única pessoa ultrapassa 100 quadrilhões de chances. Algo possível se não fosse na pessoa de Jesus. Outro fato importante: Jesus, diferente dos outros grandes líderes, ele está vivo, queridos. Jesus é alguém separado, alguém santo, vivo. Muitos outros líderes foram grandes, assim foram. Trouxeram pensamentos revolucionários, assim trouxeram, mas hoje estão mortos. Mas Jesus Cristo, a tumba dele está vazia. Amém? Amém. Está vazia, porque esse é o nosso Deus. Queridos, Jesus ele tinha uma natureza muito interessante, porque diferente de nós somos pecadores. E nós herdamos de Adão não a culpa, mas as consequências do pecado. Não herdamos de forma nenhuma a culpa do que Adão fez, mas hoje nós sofremos as consequências. E queridos, nós hoje sofremos as consequências e nós somos infectados pelo pecado. Porque eu e você, nós não nos tornamos pecadores. Nós nascemos pecadores. Porque se por acaso nós nos tornássemos
pecadores, aquelas pessoas, aqueles bebezinhos que nasceram e morreram sem cometer um ato pecaminoso, não precisariam de Jesus? Isso é um absurdo. Então nós somos pecadores. Mas Jesus, ele foi afetado pelo pecado. Sofreu com dor, com fome, com cansaço. Sentiu tristeza, chorou. Mas ele não foi infectado pelo pecado. Uma natureza completamente diferente. Nunca foi manchado pelo pecado. E isso o torna o nosso Salvador. Queridos, algo interessante sobre Jesus. A forma como ele existiu nesse mundo. De acordo com a Bíblia, existem apenas 3 formas para que um ser humano exista no planeta Terra. Primeira forma, segundo a Bíblia, está lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, no verso 7, que é o caso de Adão e Eva. Criação. Foram criados pelas mãos de Deus. É a primeira forma de entrar nesse planeta. A segunda forma é a forma que eu e você entramos. E todos os outros seres humanos. É por geração. Passamos por um processo de gestação. Isso está lá em Gênesis capítulo 13, verso 16. E a terceira forma, e essa é a mais impressionante, é por encarnação. Jesus foi o único que passou por esse processo. Isso está lá em João capítulo 1, verso 14. Ele tornou-se um de nós. Interessante que se tornou um de nós. A palavra unigênito que aparece lá naquele verso, ela tem algo interessante sobre ela. Na tradução, ela é uma palavra latina. E ela tem a mesma tradução da palavra monogênese. Monogênese quer dizer único da espécie, único da sua espécie. Então, o único ser que viveu aqui nesse mundo, que é um monogênese, é Jesus Cristo. Não teve um pai humano. Se difere de todos nós. Não tinha uma natureza pecaminosa. Embora tenha vivido aqui, passou pelo processo, sofreu com o pecado, mas não foi infectado. Queridos, algo impressionante ainda sobre Cristo. Os métodos que ele tinha. Como eu comentei com vocês, ele tinha só 3 anos e meio para estar aqui. Então, tudo que Jesus fazia tinha que ser muito, mas muito significativo. Tudo que Jesus falava, até a forma como ele se vestia, nos passava uma mensagem. Lá no livro de João, no capítulo 19, no verso 23, lá João diz para nós o seguinte, que a túnica que Jesus usava, ela era uma peça única, uma peça inteira, de alto a baixo. Não tinha postura humana. Esse era um símbolo da justiça perfeita de Cristo. Sem feitura humana. Algo impressionante ainda sobre Jesus. Queridos, quando Jesus estava na cruz, morrendo, ele era o nosso perfeito sacrifício. Jesus foi ferido em 7 lugares. 7 lugares Jesus foi ferido. Jesus foi ferido nos seus pés. Por que ele foi ferido nos pés? Olha o símbolo, que coisa fantástica. Expiação pelos nossos maus caminhos. Jesus Cristo foi ferido também nas suas mãos. Expiação por nossas más ações. Jesus Cristo foi ferido nas suas costas. Expiação pelo peso dos nossos pecados. Jesus Cristo foi ferido na sua fronte. Expiação pelos nossos maus pensamentos. E a lança que atravessou o seu lado e o atingiu. Coração dilacerado. Expiação pelos nossos falsos amores. Que Jesus fantástico. Até morrendo, Ele está pregando. Até morrendo, Ele está nos ensinando. Quando Jesus nasceu era noite, e naquela noite teve luz. Mas quando Jesus morreu era dia, e naquele dia teve trevas. Porque Ele é a nossa luz. Jesus ele tinha muitos paradoxos.
E as coisas que ele pregava, uma delas era que os mansos é que herdariam a terra. Jesus falava que nós vivemos quando morremos. Jesus falava que grande mesmo é o que serve. Jesus seria um rei que morreria pelos súditos. Jesus era um rei que lavava os pés dos súditos. Algo completamente contraditório naquela época. Naquela época, queridos, ter uma linhagem perfeita, pessoas de nome na linhagem, faria com que olhassem para Jesus e pensassem: olha, os pais dele eram tal pessoa. Jesus abriu mão completamente disso. Se nós abrirmos a Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 1, nos primeiros versos, nós vamos ler ali a genealogia de Cristo. E na genealogia de Cristo, nós vamos encontrar pessoas como Ruth, como Raabe, uma meretriz. Jesus Cristo abriu mão dessas coisas. Abriu mão de tradições. Ainda no livro O Incomparável Jesus Cristo, o pastor Amin diz assim que Jesus, ele era tão incrível, que ele se recusava a violar o direito das pessoas. Ele jamais iria usar coação. Ele jamais iria ameaçar. Porque ele queria servos genuínos. Queridos, rapidamente passando, porque o tempo está bem avançado, mas rapidamente passando pelos métodos de Jesus. Jesus escolheu um grupo de 12 homens que tinha tudo para dar errado. Ele chamou um zelote. Os zelotes naquela época, eles eram os revolucionários, eles iam contra o governo de Roma. E ele chamou um publicano, que trabalhava a favor do governo de Roma, cobrando impostos. Só aí já tinha um grande problema. Ele chamou um homem como Pedro, completamente desequilibrado. Queridos, e Jesus, com seus métodos, em 3 anos e meio, ele revolucionou o mundo com aqueles 12 homens. E exceto Judas, todos eles seriam capazes de ir por Cristo e foram até as últimas consequências. Avança por gentileza. O historiador britânico Wells. Pode avançar por gentileza? Esse senhor, ele é um historiador britânico. Olha que interessante o que ele diz. Ele diz assim: eu sou um historiador, não sou um crente, mas confesso como historiador que esse pregador pobre de Nazaré é irrevogavelmente o próprio centro da história. Eu confesso dizer que Jesus é o centro da história. Queridos, agora vá para o capítulo 5 do livro de Marcos. E essa é a última evidência que nós vamos ver sobre esse grande Jesus. O capítulo 5 nós vamos ler inicialmente do verso 2 até o verso 7. Marcos 5, do 2 ao 7. Lemos assim: e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam empreender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram para ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. E andava sempre de dia e de noite clamando pelos montes, pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando em grande voz, disse: que tenho contigo, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. O capítulo 5, ele vai apresentar 3 histórias. 3 encontros com Jesus. O primeiro encontro que aparece ali é o encontro desse homem. Queridos, esse homem, ele era possuído, estava possesso
por vários espíritos imundos, muitos espíritos imundos. E naquela época se tinha a seguinte crença, que os pântanos, o deserto e o cemitério era o lugar onde os demônios habitavam, era o lugar onde os demônios moravam. Então qualquer pessoa que transitasse por esses lugares, automaticamente, segundo a crença da época, estava possuído. Esse homem, como nós vemos aqui, ele vinha de onde? Do meio dos sepulcros. Ele já era rejeitado pela cultura, e ainda ele realmente tinha espíritos imundos que o possuíam. Mas é muito interessante, e é até engraçado, se não fosse um pouco trágico, quando Jesus ele atravessou o mar de Genezaré, ele chegou na região de Genezaré. Quando ele desembarcou do barco, esse homem veio correndo em direção a ele. Queridos, agora imagina alguém. A senhora White disse que ele não mais parecia um ser humano. Ele estava com correntes, pedaços de correntes, porque nós vemos ali que com grilhões tentaram prender, mas não conseguiram. Então ele tinha correntes pelo corpo. Ele estava todo cortado, machucado e ensanguentado. A senhora White nos diz que ele tinha os cabelos completamente desgrenhados, os olhos muito arregalados. E ela disse o seguinte, que ele perdeu a aparência humana por conta dos espíritos que o possuíam, e ele parecia uma fera do campo. Ele parecia um animal. E quando esse homem viu Jesus desembarcando, ele correu em direção a Jesus. E sabe o que os discípulos que estavam com Jesus fizeram? Deram o pé. Correram. Mas eles correram, gente. De repente alguém pensa, Jesus. E eles olham para o lado. Quando eles param e eles olham para trás, eles encontram a cena mais incrível e inesperada. Jesus estava parado e aquele homem estava prostrado diante de Jesus. Pode passar, por favor, a senhora White. Ela faz um comentário interessante sobre esse encontro. Olha só o que ela diz. Quando o homem, rangendo os dentes e espumando, dele se aproximou, Jesus ergueu a mão que acenara as ondas impondo silêncio, e o homem não pudera mais aproximar-se, e quedou furioso, mas impotente diante dele. Sabe o que Jesus fez? Aquele homem veio correndo, e talvez gritando, e talvez fazendo um alvoroço, e os discípulos deram no pé. E a mesma mão que Jesus tinha levantado algumas horas antes, acalmando o mar, ele levantou aquela mão para aquele homem. Mateus diz que eram dois, Marcos diz que era um para aquele ou para aqueles homens. E sabe o que aconteceu? Aquele homem caiu diante do poder de Jesus. Caiu, queridos. E aí formou-se aquela cena que os discípulos ficaram impressionados. Mas sabe o que é o mais impressionante? É o verso 8 e o verso 9. Vamos lá? 8 e 9 diz assim. Porque ele dizia, sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Naquela época, a crença era o seguinte. Para que alguém tivesse poder sobre um espírito imundo, ele precisava primeiro saber o nome daquele espírito imundo. Para que só então pudesse exercer algum poder sobre aquele espírito imundo. Jesus fez ao contrário. Você percebeu? Olha só, lá no 8 diz assim, porque ele dizia, sai deste homem espírito imundo. E lá no 9 diz assim, e perguntou-lhe Jesus, qual é o teu nome? Jesus fez isso por dois motivos. Primeiro deles, ele estava acima dessa crença. Ele tinha poder, estava acima disso. E segundo motivo, aquele homem, quando Jesus perguntou o nome, ele não estava mais possesso.
E ele pôde ouvir o espírito que por tanto tempo o atormentou, dizendo: legião, porque somos muitos. Legião, 6.000 soldados, uma legião. E aquele homem pôde ouvir que Jesus havia tocado. Queridos, quando nós olhamos para esse encontro desse homem com Jesus e a vida transformada desse homem, nós podemos entender o seguinte: existe poder de sobra quando você quiser, quando eu quiser, quando nós quisermos nos libertar de algum pecado. Existe poder de sobra à nossa disposição. Às vezes nós pensamos assim: mas eu não estou possuída por espírito imundo. Olha só o que o pastor Amigo Rodor diz. Por gentileza, meu irmão, avança. Mais uma vez. Ali diz assim: nus e desfigurados, vagamos sem rumo, até que Ele nos restaure a sanidade de nossa mente. Longe de Cristo, nós vagamos nus e sem rumo. O outro encontro que aparece ali, avança meu irmão rapidinho, vamos lá. O outro encontro que aparece ali, no capítulo 5 de Marcos, ele está no verso 25. Então, Marcos 5, 25. Nós vamos ler até o 29. Diz assim: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedido tudo quanto tinha, e nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele entre a multidão e tocou-lhe a vestimenta. A vida dessa mulher não era fácil não, meu irmão. Foram 12 anos de sofrimento e de luta buscando cura. Naquela época, o Talmud, ele tinha muitos remédios e dicas e até mesmo superstições e simpatias para que as pessoas fizessem para que se curassem das suas enfermidades. E essa mulher fez todas elas. Foram 12 anos de muito sofrimento, abandono, porque a condição dela a tornava impura diante da sociedade. Ela tinha um fluxo de sangue, ela estava impura. E essa condição, um dia ela ouviu falar de Jesus. E quando ela ouviu falar de Jesus, ela tomou uma decisão. E ela foi para o meio daquela multidão onde Jesus estava. E aí o Desejável de Todas as Nações, ele nos dá um comentário interessante sobre isso. Ele diz assim: fraca e sofrendo, chegando à beira-mar onde ele estava ensinando, ela tentou romper a multidão, mas em vão. Novamente o seguiu. Mas foi outra vez impossível chegar até onde ele estava. Começaram a se desesperar. Quando, abrindo o caminho por entre a multidão, ele chegou perto de onde ela estava. Essa mulher, ela é uma das minhas personagens favoritas. A Bíblia não diz o nome dela. Ela só aparece nos evangelhos, e não é nos 4 evangelhos que ela aparece só em 3 dos 4 evangelhos. João não fala sobre ela. Mas sabe por que ela é minha personagem preferida? Porque ela tomou uma decisão de que ela iria se encontrar com esse Jesus que ela tinha ouvido falar. E ela enfrentou todas as dificuldades e ela foi. E lá no meio da multidão ela tentou por 2 vezes tocar em Jesus. Quando eu era criança e eu ia para a escolinha, a minha visão dessa história era assim: a mulher saiu de casa, foi lá onde Jesus estava, tocou nele, foi para casa e pronto. Simples assim. Acontece que além de enfrentar todo o preconceito, aquela mulher tentou tocar em Jesus uma vez, não deu certo. Ela tentou de novo, deu um outro jeito, foi lá e tentou tocar em Jesus, não deu certo de novo. E ela começou a ficar o quê? Desesperada. Você já se desesperou por algum motivo? Só quem já se desesperou por algum motivo sabe o que ela sentiu. E ela ficou desesperada. E no seu
seu desespero, na sua angústia, Jesus a viu. E sabe o que aconteceu? Ele abriu o caminho por entre a multidão e foi lá onde ela estava. Sabe o que eu aprendo nessa história, queridos? Jesus, Ele sabe quem é você. Ele conhece a nossa necessidade, por mais que nós estejamos no meio da multidão. Ele abre caminho para que possamos tocar. Que Jesus maravilhoso. E por último, pode avançar, eu não vou ler por conta do tempo, mas por último, comenta sobre a filha de Jairo. Jairo foi então pedir socorro a Jesus. E Jesus disse para ele: não, tudo bem, vamos lá. Só que no caminho, Jesus começa a curar outras pessoas. E de repente alguém traz a notícia para Jairo e diz assim: Jairo, não incomodes mais o mestre, porque ela está morta, tua filha morreu. E aí Jesus diz uma frase fantástica, ele diz assim: não temas, creia somente. Essa expressão não temas, ela era usada apenas quando Deus ia se manifestar. Algo interessante sobre esse não temas, nos evangelhos ele aparece 7 vezes. É dito 7 vezes essa frase não temas. 6 vezes Jesus fala. Das 6 vezes Jesus fala. E uma dessas vezes foi essa. Não temas. Pode avançar. Ainda no livro Desejado, ali diz que quando ele chegou lá, as pessoas estavam chorando. E aí Jesus falou assim: por que vocês estão assim chorando? A menina não está morta, ela dorme. Isso causou nas pessoas uma certa revolta contra ele. E Jesus então entrou onde ela estava, pegou na sua mão e disse: Talita, come. Menina, eu te digo, levanta. E aquela menina, gente, ganhou a vida novamente. Essas 3 histórias nos ensinam outra grande lição sobre Jesus. O poder que ele tinha de transformar vidas. Talvez aqui eu e você, talvez aqui alguns tiveram o privilégio de nascer conhecendo a Deus. Mas talvez alguns aqui precisaram ser encontrados, resgatados, tocados, encontrados, buscados. O fato é o seguinte: que as 3 histórias apresentavam pessoas que eram cerimonialmente impuras. Alguém que vivia nos sepulcros, alguém que estava com fluxo de sangue e alguém que estava morto. A crença da época era o seguinte: a santidade não contagia, mas a impureza sim. Então jamais alguém tocaria em pessoas nessa condição. E Jesus foi lá e tocou. Porque o toque de Jesus, queridos, ele transforma. Amém. O toque de Jesus, ele restaura. O toque de Jesus, ele revigora. As 3 situações eram situações sem solução. Nós vemos que, em relação ao homem, ninguém podia prendê-lo. Em relação à mulher, ninguém podia curá-la. Em relação à menina, ela estava morta. Ninguém podia lhe dar vida. E Jesus foi lá com o seu poder. Nessas 3 situações, e libertou essas pessoas. O último slide que nós vamos ler, ele é um comentário do livro Incomparável de Jesus Cristo. Ele diz assim: Deus colocou uma figura dele mesmo na nossa galáxia, a fim de demonstrar que o que Cristo é para nós. Nós o chamamos de Sol. A vida não poderia existir no planeta Terra sem Ele. Dependemos dele para tudo. Da mesma forma como o Sol é o centro do nosso sistema, Jesus Cristo é o centro do universo e da vida. Queridos, eu não posso terminar hoje
Já peço para os meninos do grupo se posicionarem aqui na frente. Eu não posso terminar hoje sem lhe fazer uma pergunta. Eu não sei qual é a sua impureza. Você não sabe qual é a minha. Mas Jesus sabe. E muito além de saber, Jesus Cristo ele é capaz de tocar em você, de tocar em mim e nos transformar. Então, queridos, vamos parar de viver uma vida medíocre. Vamos parar de ser cristãos de fachada. Vamos parar de nunca sentirmos o poder de Deus na nossa vida. Vamos parar com isso. Porque quando Jesus Cristo toca na gente, não tem outro resultado a não ser uma vida transformada. Vamos parar, queridos, de sermos cristãos meia boca. Sabe por quê? Tem um hino que eu gosto muito que diz assim: dentro em breve sim, nós iremos ver a Cristo. Vamos face a face ver a Jesus. Para com isso, meu irmão. É o convite de Deus hoje. Para. Ele precisa de uma vida de verdade, de alguém que esteja disposto de verdade. Se você não quiser servi-lo, vai chorar muito. Jesus vai chorar muito. Mas quem sai perdendo somos nós. Mas se nós quisermos servi-lo, há um céu à nossa espera. E mais do que um céu à nossa espera, há bênçãos nessa terra. E uma delas é o cuidado de Deus. Uma delas é você acordar todos os dias e ter a certeza de que naquele dia você não vai estar sozinho. Queridos, aproximadamente um mês atrás, na noite de sexta para sábado, antes de nós sairmos para ir para a igreja, aconteceu a coisa mais incrível que eu já vi na minha vida, na frente da minha casa. Meu pai ele tem um carro que ele usa para o trabalho. A gente chama ele lá em casa de Cheva. O nome do carro é Cheva. E esse carro, ele fica estacionado na frente da minha casa. Só que, na madrugada de sexta-feira, roubaram o carro. E levaram o carro, deram uma volta com o carro, roubaram o que tinha dentro do carro. E sabe o que eles fizeram no sábado de manhã, gente? Devolveram o carro. Estacionaram o carro na frente de casa. Agora eu lhe pergunto: como é que nós não vamos amar nosso Deus? Como é que nós vamos amar Jesus, queridos? Ele é tão perfeito e maravilhoso. Eles vão cantar agora um hino que fala sobre esse Jesus, perfeito e maravilhoso. E se você quer que a sua vida seja diferente, você quer sentir o poder de Deus na sua vida de verdade, eu vou pedir sinceramente que você se coloque em pé. Não perdoe Ele, mas Deus deve ser as nossas decisões e Ele pode nos transformar. Então, enquanto você ouve o hino, conversa com Deus aí. Faz um propósito com Ele. E diz para Ele que você quer mudar, quer ser diferente. Quer viver uma experiência real com Cristo. E depois, então, nós vamos orar.